Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é Vera Lúcia. Atuo como evangelista na Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, situada no Gama, Distrito Federal. Sob a direção da pastora Loide Ramos. Agradeço ao Senhor pela vida dela e do idealizador do projeto Leitura Bíblica Diária, Gedeon Júnior, que tem nos proporcionado este momento tão rico. Agradeço a todos os envolvidos, todos que têm direta ou indiretamente participado deste projeto. Tem sido uma bênção para as nossas vidas, né, irmãos? Hoje trataremos sobre o capítulo 28 de Deuteronômio. Trata-se da conclusão do segundo discurso de Moisés e tem como título as bênçãos que serão lançadas do Monte Gerizim e o subtítulo Castigos por Desobediências. Então vai tratar de bênçãos e maldições. Essas palavras foram proferidas para aquela nova geração que estava na iminência de entrar na terra prometida, Canaã. E o Senhor propõe aqui várias bênçãos, mas existem propostas de obediência. O Senhor coloca diante daquele povo a vida e a morte, bênção e maldição. É uma questão de escolha. Cada um teria condição de usufruir as bênçãos. A nação de Israel tinha muitas bênçãos para usufruir, né, irmãos? Se nós analisarmos o capítulo 8 e demais capítulos anteriores, todos apontam para bênçãos. Todos falam de bênçãos, mas condições de obediência. A obediência é a chave da vitória. Não que a gente queira barganhar com Deus, não é barganha. Bênçãos, Deus dá liberalmente, Deus dá com alegria as bênçãos para as nossas vidas, mas Ele requer de nós a obediência, o amor, né? Como diz lá em Deuteronômio 10:12, o Senhor deseja que nós o temamos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Andemos no caminho dele e o sirvamos de coração. É uma obediência por amor. Essa obediência que o Senhor requer de nós é por amor. E sobre a obediência nós veremos aqui neste capítulo vários versículos, tá, irmãos? Vários versículos. Já começa no primeiro, que diz assim: e se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha só, gente, a bênção da honra aqui, ó. O Senhor quis fazer de Israel uma nação distinta, uma nação abençoada. Uma nação que seria líder, como diz aqui no versículo 13. Uma nação que teria o nome do Senhor, que nos diz aqui no versículo 9. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor. Olha, uma nação distinta tem que guardar os mandamentos do Senhor. E os mandamentos do Senhor não são difíceis. O Senhor pede de nós temor. A primeira coisa que o Senhor pede de nós é o temor a Ele. Por que Ele estava falando isso para aquela geração? Os cananeus tinham muitas divindades, eles adoravam a deuses mentirosos, deuses que não podem fazer nada, deuses que são meras invenções do homem, que muito Deus abomina a idolatria. E o Senhor estava querendo guardar aquele povo da idolatria. O Senhor é um Deus zeloso, Ele tem muito amor pelos seus. E ali Ele estava dizendo, porque os cananeus tinham mais de 70 divindades que eles adoravam. Então o Senhor já estava prevenindo. Quer ser uma nação distinta? Não adora outros deuses, né? Guarda os mandamentos do Senhor. Seja justo com o teu próximo. Os mandamentos do Senhor se resumem no amor, primeiramente a Deus e ao próximo, né, irmãos? Glória a Deus. Então, Canaã seria usufruída. Com certeza o Senhor cumpre suas promessas, porque quando Ele prometeu para Abraão que daria aquela terra, o Senhor cumpriu. A questão é que eles não souberam, né, no decorrer da história de Israel, eles não souberam aproveitar, não souberam
administrar todo aquele bem que o Senhor deu, no sentido de cuidar, no sentido de preservar, sem se envolver com outras pessoas, com outros deuses. O Senhor, olha só, irmãos, se nós virmos lá no capítulo 8 de Deuteronômio, que lugar lindo o Senhor tinha para aquela nação, né? Que lugar lindo. O Senhor tinha riqueza, mostrou ali que tem terreno fértil, minérios, água abundante. O Senhor deseja para os seus filhos o melhor. Mas aqui neste capítulo, o Senhor coloca duas propostas. A proposta da vida e a proposta da morte. A proposta da vida está falando de bênçãos e a proposta da morte está falando das maldições. Um futuro sombrio para quem não obedecesse. Então é como se fosse um pai avisando para o filho assim: filho, aqui ó, aqui você anda aqui dessa maneira, anda nesse caminho certinho, que eu não quero que você tropece. Anda comigo, me obedece, me ama, me respeite, me honre, porque eu só quero o seu bem. Mas aí o filho pega e não aceita essa proposta e segue por caminhos tortuosos. E daí à frente acontecem coisas terríveis. E foi assim com o povo de Israel, consequências desagradáveis que o Senhor não queria para aquele povo. É bem assim que o Senhor faz, gente. Obedecer é muito importante na nossa vida. Por isso que o Senhor diz aqui no primeiro versículo que o Senhor exaltaria aquela nação. Seria uma nação líder, como eu disse aqui no versículo 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno, para guardar e fazer. Não é só guardar, porque aquele povo conhecia, sabia, assim, digamos que muitos sabiam até de cor a palavra, as ordenanças do Senhor. Mas saber não importa. A teoria, sem prática, não tem valor. Como nos diz Tiago, a fé tem que ser praticada, né? A fé sem obras é morta. Tem que acreditar em Deus e realizar as propostas dele. O que o Senhor quer de nós, irmãos. Lá em Ezequiel diz assim, ó, que o Senhor pede de nós, que o Senhor pede de ti, senão que ames o Senhor, pratiques a justiça e sejas e andes humildemente com o teu Deus. A obediência passa pela humildade também. Nós temos que nos submeter à vontade do Senhor. E é isso que o Senhor desejava de nós, daquela nação, para torná-la uma nação distinta, uma nação diferenciada, meus irmãos. E outra questão, o Senhor fala assim, que temos que andar no caminho, amar o Senhor e servir de coração. Por quê? Porque a obediência deve ser por amor, não é uma coisa assim que eu vou fazer, eu vou obedecer porque eu estou interessado em receber tal bênção. Não é barganha, meu irmão. A obediência é por amor. O Senhor quis que nós demonstrássemos a obediência por amor. Toda aquela nação tinha que ter amor pelo Senhor, amor, reverência, respeito, e não se envolvesse com os deuses estranhos, com Baal, com todas aquelas práticas pagãs. Era isso que o Senhor queria, para tornar aquela nação uma nação santa, uma nação abençoada. Irmãos, muitas vezes nas leis dos homens, por exemplo, a gente obedece, mas é porque a gente tem medo de, por exemplo, eu obedeço às leis de trânsito porque eu não quero ganhar uma multa, por exemplo. Então, às vezes, eu não obedeço nem de bom grado, eu obedeço porque eu quero um benefício daquilo. E o Senhor quer que nós obedeçamos a Ele, sempre quis do seu povo, daquela nação, de todo Israel, o Senhor quis que fosse por amor. Porque o Senhor tinha vida longa para aqueles que obedecessem. E jurou aquela terra, toda aquela herança, ali eles iriam usufruir, né? Seria uma nação distinta, um referencial de fé para as demais nações, um modelo, né, irmãos? O Senhor queria estabelecê-los naquela Canaã, naquela terra que mana leite e mel,
uma terra rica, próspera, fértil, uma nação que não emprestaria, não pediria emprestado, mas emprestaria, uma nação rica. O Senhor tem tantas bênçãos aqui, né? A gente vai ver ao longo dessa reflexão do capítulo 28, bênçãos, muitas bênçãos para a nação de Israel. Irmãos, o Senhor deseja de nós que nós o obedeçamos. Nós também somos este povo. A palavra de Deus diz aqui, e o Senhor te confirmará para si por povo santo. Aquele povo foi considerado um povo santo se obedecesse. Seria considerado um povo santo. Aqui está dizendo, uma nação distinta, tinha que seguir direitinho todos os preceitos, todas as ordenanças do Senhor. Mas o Senhor nos fez uma nação santa também, irmãos. Na nova aliança, nós fomos adotados por Jesus. E pela fé, o Senhor nos deu essa oportunidade de termos os mandamentos do Senhor, mas o Senhor pede o quê? Que eles sejam gravados na tábua do nosso coração. Entenderam, meus irmãos? A lei escrita na tábua do nosso coração. E o Senhor diz aqui, em Romanos 13:8, que nós tenhamos esse amor pelo Senhor, porque nós fomos adotados, nós somos privilegiados. Pela fé, nós também participamos da herança, daquela herança que foi para aqueles filhos, né? Os filhos de Israel. O Senhor Deus ali tinha herança, teve herança e ele entregou a terra prometida. Só que eles não souberam aproveitar. Isso aí a gente vai ver ao longo da história. E o Senhor nos quer fazer uma nação abençoada também, irmãos. Porque nós somos de Cristo, descendência de Abraão, pela fé, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, que se fez maldição por nós. Conforme nos disse lá na palavra dele, o Senhor se fez maldição por nós, porque maldita que ele fosse pendurado no madeiro, irmãos. E o Senhor fez isso por nós. Então, o Senhor quis isso. Bênçãos várias para aquele povo. Uma nação abençoada, uma nação diferenciada. E nós veremos as bênçãos uma a uma, assim, à medida do possível. Como o capítulo é bem extenso, são 68 versículos, nós veremos bênçãos assim, as bênçãos possíveis de nós virmos aqui. E à medida que nós falarmos das bênçãos, falaremos do contrário das mesmas, para que fique algo mais resumido. Entenderam, meus irmãos? Então o Senhor quer nos fazer uma nação. Hoje nós somos uma nova geração. Nós, pela fé, nós temos também a lei do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus cumpriu ali toda a lei, porque era para a prosperidade. Não seria as prosperidades, é a prosperidade. Cristo foi o remanescente, como nos diz lá em Gálatas 3,16. Isso aqui se refere a nós, porque Cristo chegou até nós. E pela fé nós também somos herdeiros das promessas do Senhor Jesus Cristo, como nos diz lá em Gálatas 3, que nós nos tornamos. Gálatas 3 fala que nós nos tornamos filhos adotivos. E teremos os mesmos direitos que aqueles filhos, aqueles israelitas, teriam se obedecessem o Senhor. E se nós obedecermos também, nós também teremos os mesmos direitos e seremos também uma nação, um povo. A palavra de Deus diz que nós nos tornamos povo de Deus também, pela fé. Nós também somos uma nação, um povo eleito, um povo adquirido, sacerdócio santo, como nos diz lá em 1 Pedro 2,8. Nós temos várias bênçãos do Senhor. Nós temos o privilégio de sermos uma nação abençoada, irmãos. Glória a Deus. Como Deus ama a obediência. Como Deus quer que nós sejamos obedientes às suas determinações. Basta a gente amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. A lei do Senhor se resume nisso, e amar o próximo como a si mesmo. Obedecer às ordenanças do Senhor
Se a gente tiver fé, estiver na presença do Senhor, a gente consegue. Quantas vezes o Senhor dá oportunidade para a gente seguir direitinho as ordenanças dele, né? Assim como ele deu para aquela nação. Quantas vezes ele usou profetas, usou pessoas para ajudarem eles retornarem quando errassem, porque o Senhor não tinha prazer em que eles fossem derrotados. O prazer do Senhor, ali está as maldições aqui no capítulo 28, a partir do versículo 15, Deus não queria nada daquilo, não queria opressão, não queria fome, peste, desespero. O Senhor não desejou nada disso para aquela nação, assim como Ele não deseja para a nossa nação, para nós, povo de Deus. E nós podemos ser diferenciados, nós podemos iluminar este mundo que está em trevas, porque o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós podemos fazer diferença, uma nação diferenciada, né, irmãos? Glória a Deus, uma nação que honra o nome do Senhor, é uma nação feliz. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, meus irmãos. Lá em 2 Crônicas 7,14 diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Olha, irmão, nós somos uma nação que nós podemos dar uma melhorada nesse mundo. Basta nós clamarmos que o Senhor responde. Basta nós obedecermos que o Senhor nos faz abençoados. Somos uma nação abençoada. O povo de Deus é abençoado e pode transmitir essa bênção e cooperar para que a terra melhore, o mundo melhore, né, irmãos? Esse mundo que está um caos. Nós podemos ser referenciais de bênçãos também para a nossa nação. Deus sempre desejou que o seu povo, um povo distinto, um povo diferenciado, um povo que tem o seu nome, olha que privilégio, o nome de Deus, fizesse diferença em todos os tempos. Oh, glória a Deus. E o Brasil precisa disso, meus irmãos. Nós precisamos fazer diferença na nossa nação. Como a nossa nação está sofrendo. Não só na nossa nação, mas nós podemos expandir a palavra de Deus. Nós podemos levar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez maldito por nós. Todas as maldições caíram sobre Jesus Cristo, porque Ele nos amou. Deus sempre foi zeloso com a gente. Ele enviou seu Filho querido para nos perdoar, nos redimir, nos tirar do lamaçal do pecado, para nos dar o privilégio de nos tornarmos um povo santo, um povo diferenciado. Mas nós temos que fazer por onde? Lá em 1 Pedro 2,8, 9 em diante, a partir do 2,8, diz assim que nós somos nação eleita, povo adquirido, sacerdócio real, sabe para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, nós temos uma missão, meus irmãos. A nossa missão que está lá em Mateus 28, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, Israel tinha uma missão também, lá no Salmo 105, Israel tinha uma missão. Aquela nação tinha que fazer conhecido o nome do Senhor, como diz lá no Salmo 105. E nós também devemos fazer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A nova aliança exige isso de nós. Na nova aliança, nós somos... Agora a lei está escrita na tábua do nosso coração e nos nossos pensamentos. É um amor que nós temos que transmitir de forma racional, de forma inteligente. O Senhor nos dê sabedoria para a gente transmitir, fazer o nome dele ser honrado na nossa nação. Nós podemos, mesmo de maneira individual, começarmos por mim mesmo. Eu mesma começar, cada um de vós começardes. É simples, meu amado. É simples. Muitas vezes a gente pensa assim, não, mas eu tenho que fazer todo esse trabalho coletivo. Claro que Deus exige da igreja dele como um todo. A igreja do Senhor é um povo só, é um corpo só. Mas esse corpo tem vários membros e cada membro deve desenvolver sua função. Eu sou uma partícula do corpo do Senhor e eu tenho que levar a sua palavra às pessoas para que a nossa nação seja abençoada, meus irmãos. Para que anuncieis as virtudes do Senhor
daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantas pessoas nas trevas, né, irmãos? Infelizmente, quantas pessoas no pecado, no mal, na iniquidade. E nós podemos fazer diferença na nossa nação. A pastora Loide está propondo 100 dias de consagração pelo Brasil. Olha que privilégio, o Brasil já está abençoado. Em nome de Jesus, porque o povo de Deus, essa nova nação, glória a Deus, o povo de Deus vai executar aquilo que o Senhor determinou para nós fazermos. E nós vamos nos humilhar, porque o Senhor quer que nós nos humilhemos debaixo da sua potente mão de Deus. Uma nação que se humilha diante de Deus, um dia vai ser exaltada. Glória a Deus. O povo de Deus, nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que o Senhor honre, para que o nome do Senhor seja honrado na nossa nação, meus irmãos. A gente fica triste de ver como está a nossa nação. Quanta tristeza, quanta idolatria, quanto desespero. Tudo isso o Senhor quis poupar a nação de Israel e quer nos poupar também, porque Ele nos ama. O Senhor nos ama. O amor do Senhor é o vínculo da perfeição. Jesus Cristo é o cumprimento da lei. A lei apontava para Jesus Cristo. Glória a Deus. O livro de Deuteronômio, meus irmãos, ele é o mais citado no Novo Testamento, a proposta da nova aliança. Porque ali era para apontar o caminho até Cristo, né? Deuteronômio foi usado ali, né? É um capítulo bastante pedagógico, ensina demais para a gente, irmãos. Glória a Deus. Então, nós sabemos qual é a vontade do Senhor. Está tudo escrito na palavra, né, irmãos? Está tudo escrito. Mas que essa palavra esteja escrita no nosso coração e na nossa mente, para a gente fazer diferença na nossa nação. Em nome de Jesus, nossa nação vai ser uma nação que irá iluminar muitas, não porque nós somos luz, mas porque nós devemos resplandecer a glória de Deus. Nós não temos luz própria, mas nós temos a glória do Senhor em nossas vidas. Nós podemos ser uma nação diferenciada. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra, meus irmãos. Vamos contribuir para que a nossa nação saia dessa condição de, principalmente em relação à fé, uma nação tão destruída, tão oprimida, tão desobediente, né? O Senhor nunca quis que a sua nação, o povo que é dele, sofresse. O Senhor não quer sofrimento para ninguém. Se o Senhor coloca diante de nós a vida e a morte, como nos diz aqui em Deuteronômio 30, 19 e 20, é para nós, o Senhor põe algo bom. Olha, primeiro Ele propõe a bênção. Olha só, gente, que bênção aqui. Nós vamos ver detalhadamente algumas bênçãos a partir do versículo 1 até o 14. Que bênção que o Senhor tem para seu povo. Muitas bênçãos, irmãos. O Senhor é um Pai bondoso, maravilhoso, misericordioso. E Ele sempre desejou o melhor para os seus filhos. Mas Ele não obriga ninguém a querer. Eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí você escolhe. A vida é uma questão de escolha, meus amados irmãos. E nós vamos escolher a bênção para a nossa nação, em nome de Jesus. A bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Tá bom? Então, hoje a minha reflexão está no versículo 1, tá, meus irmãos? Eu vou ler novamente para a gente fechar. As bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor te exaltará sobre todas as nações. Então, que nós sejamos exaltados, não nós, o nome do Senhor seja exaltado por causa da igreja do Senhor, que vai cumprir sua responsabilidade de levar a palavra para as nações. E nós, em nome de Jesus, teremos um mundo melhor. O mundo está precisando de nossas atitudes de obediência ao Senhor, atitude de amor às suas determinações. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe, meus amados irmãos, que a Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo cumpra o seu papel, o papel que o Senhor Jesus Cristo quer, e sejamos cooperadores para que este mundo se torne melhor, para que a nossa nação seja honrada em todos os aspectos. Aqui está falando de todos os aspectos da vida, no capítulo 28. E que nossa nação seja uma nação abençoada,
farta, uma nação que tem a provisão do Senhor em tudo, em todas as necessidades do brasileiro, tá bom? E nós podemos cooperar, e principalmente as questões espirituais. Um beijo, eu agradeço pela riquíssima oportunidade, meus irmãos. E amanhã nós continuaremos falando sobre as bênçãos. A partir de amanhã nós vamos especificar mais as bênçãos, tá? Em nome de Jesus. E o contrário das mesmas. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor Deus possa exaltar a nossa nação, porque nós temos um Jesus Cristo que foi exaltado. Mas por que ele foi exaltado? Porque ele obedeceu, ele foi obediente. A palavra de Deus diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobrem todos os joelhos dos que estão debaixo do céu, da terra, de todos os que estão debaixo do céu, da terra, todos nós. Que o nome do Senhor seja exaltado e que todo joelho se dobre diante do Senhor, em nome de Jesus, e que possamos ser grandemente abençoados, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Olha, o nome do Senhor é sobre todo nome. É o nome do Senhor, não é o nome do homem, é o nome do Senhor. Glória a Deus. Uma nação honrada é a nação que tem o nome do Senhor, o povo de Deus, é o povo santo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Desculpa se foi um pouco delongado hoje, mas eu achei importante nós falarmos que o nosso Brasil é do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor quer que nós sejamos obedientes, que Jesus Cristo foi o maior exemplo de obediência. Ele humilhou-se por amor, e nós podemos nos humilhar debaixo da mão de Deus, e tudo será diferente em nossas vidas, na nossa vida cotidiana, e principalmente na nossa vida espiritual. E que esse amor do Senhor, essa honra que o Senhor espera, que o Senhor deseja para a nossa nação, se torne realidade também, tá? E que nós alcancemos outras nações, em nome de Jesus. Um beijo, a paz do Senhor.